Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, a gente fez amizades desde que eles se mudaram ali para a casa do lado. Um casal bem jovem ainda. O Eduardo e a Gisele estavam casados há 2 anos apenas e tinham um bebezinho de colo. Na época eu também era casado. Quer dizer, morava com uma mulher. Não chegamos a assinar nenhum papel, mas de qualquer maneira vivíamos juntos. Acabamos nos tornando grandes amigos daquela família. Na verdade, foram as mulheres que primeiro se aproximaram. A Tânia fez amizade com a Gisele, uma começou a frequentar a casa da outra e por conta disso, eu e o Eduardo também nos aproximamos. E olha, foi uma coisa muito boa para todo mundo, viu? A gente se tornou assim um quarteto muito bacana. E no fim, enfim, nos tornamos amigos. O fato é que, infelizmente, algum tempo depois, meu relacionamento com a Tânia desandou, né? E no fim, depois de 6 anos juntos, olha que é tempo, hein? A gente acabou se separando e ela voltou a morar lá na casa da mãe dela. Como não tínhamos filhos, pelo menos isso, né? Tudo acabou se resolvendo de uma forma assim, mais fácil. E para dizer bem a verdade, não posso dizer que sofri com o fim do nosso casamento. Porque, de certo modo, fazia tempo que a gente não andava bem, viu? E eu continuei morando ali. E, naturalmente, continuei a minha amizade com aquele casal. Naquelas alturas, o filhinho dele já estava com 4 anos. E foi bem nessa época que a fatalidade aconteceu. O Eduardo tinha um carro e uma moto. A moto ele usava para passear ali pelo bairro, principalmente final de semana. Sabe aqueles caras que curtem esse tipo de coisa? Era uma moto bonita, daquelas assim, bem estilizadas. E acabou acontecendo o impensável. Um dia, final de semana, ele saiu para dar umas voltas, somente ele, e acabou sofrendo um acidente. Um carro avançou a preferencial e o pegou de cheio. A Gisele ficou desesperada quando recebeu a notícia. E nem poderia ser diferente, né? E veio bater à minha porta, pedindo ajuda, o meu apoio. Até porque, na hora do sufoco, ela nem soube a quem apelar. O Eduardo chegou a ser levado para o hospital, mas lamentavelmente não resistiu aos ferimentos. Pensa na tristeza dessa mulher. Aliás, na nossa tristeza, né? Seus amigos também. Eu fiquei chocado. Não consegui acreditar que tinha perdido aquele grande amigo e dessa forma, assim, tão brutal. Imagine então a Gisele, né? E o molequinho deles então era tão novinho que naturalmente não entendia o que estava acontecendo. Mas de qualquer maneira, sofreu um impacto, mesmo de maneira assim, sabe? Eu procurei dar todo o meu suporte, todo o apoio que podia, sabe? Não economizei esforço. Na condição de amigo, era o mínimo que eu poderia fazer. Com a morte do Eduardo, para não ficar morando ali sozinha com o filho, ela acabou levando a irmã para morar com ela. Essa sua irmã era assim um pouco mais jovem, uns 4 ou 5 anos mais jovem, e tinha um namorado, o Sérgio, com quem eu acabei fazendo amizade depois. Achei muito bom até a Patrícia ter ido morar com a Gisele, porque depois de tudo pelo que tinha passado, não seria recomendável ela ficar ali sozinha, com o filho, né? A gente sabe o baque que isso causa, né? Em mim, que era só um amigo, foi uma coisa assim brutal, imagino para ela, que era esposa. Continuamos a nossa amizade, só que naturalmente não tão próximos como éramos antes do Eduardo morrer. Mesmo assim, sempre que era possível, a gente conversava ali sobre o muro, ou então ali na frente, até que um sábado resolvi assar uma carne ali em casa e chamei o pessoal, a Gisele, o filhinho dela, a irmã e o namorado. E passamos a tarde toda ali.
Havia ainda, naturalmente, aquele clima de tristeza, até porque tudo era muito recente. Só que não sei explicar o que aconteceu. Mas foi nesse dia que eu olhei de repente para Gisele, minha amiga, amiga do meu amigo que tinha morrido, de um jeito assim, como nunca tinha olhado antes. Sei lá o que deu em mim. Lembro que eu estava cuidando da carne ali na churrasqueira. Aí fiquei reparando no pessoal conversando ali na mesa. De repente desviei meus olhos para ela. E acho que foi a primeira vez que eu reparei assim, um pouco mais detalhadamente no seu rosto, nos seus traços. Era uma mulher delicada, assim, e bonita. Sabe, o contorno dos lábios, os olhos, o desenho do nariz. Era uma mulher realmente bonita. Foi a primeira vez que eu senti alguma coisa diferente por ela. Sabe, uma coisa tão, sabe assim, difícil da gente entender. Porque eu tinha convivido, assim como vizinho, como um amigo com ela e com o marido, quando ele era vivo, durante muito tempo. E nunca tinha olhado para ela do jeito como olhei aquele dia. E não foi uma coisa assim, intencional. De repente olhei, sem querer, distraído, e comecei a analisar. E comecei a apreciar o jeito dela falar, o jeito dela gesticular, de sorrir, aquele sorriso ainda com aquela aura de tristeza, né? Pela perda do marido. Mas sabe, aquela coisa assim completamente sem pretensão. Pelo menos no começo foi assim. No fim daquele dia, por exemplo, eu os acompanhei até o portão, troquei um aperto de mão com o namorado da Patrícia, dei um beijo no rosto dela, os dois agradeceram o convite, a hospitalidade, mas quando chegou na vez de me despedir da Gisele, em vez de simplesmente lhe dar um aperto de mão ou um beijo no rosto, lhe dei um abraço. Senti, sabe, aquela necessidade, assim, de abraçá-la. E não foi um abraço qualquer. Eu apertei, assim, tão forte contra o meu corpo. E aprendi, assim, durante, olha, quase 1 minuto nos meus braços. Acho que até ela ficou meio espantada com aquele meu gesto. O fato é que eu não tirei essa mulher do pensamento aquele dia. E nem no dia seguinte. Pela primeira vez na minha vida. Repito, eu nunca tinha observado daquele modo. Nunca. Vai entender o que se passa no coração da gente, né? Eu já a conhecia há mais de 3 anos. Ela nunca tinha me despertado nenhum sentimento diferente do que aquele. Amizade em relação a ela e ao marido. E de uma hora para outra, não sei se a morte do marido teve alguma coisa a ver com isso, mas se teve, foi uma coisa assim, completamente irracional, inconsciente. Comecei a reparar nessa mulher. E a verdade é que, aos poucos, com o passar do tempo, aquilo foi ficando assim, mais presente na minha vida. Não podia vê-la, que o coração já se manifestava. E sempre que a gente se via, que a gente conversava, eu fazia questão de olhar nos seus olhos, para que ela, sei lá, percebesse, de alguma forma, o meu interesse. Percebesse e se desse conta de que estava mexendo comigo. Nessa altura do campeonato, eu já estava sozinho há bastante tempo e, naturalmente, me sentia carente. E, é claro, tudo isso acabou contribuindo para que, pouco a pouco, de um modo assim gradativo, aquele interesse se manifestasse e aumentasse de intensidade. Sabe, aquilo fosse ganhando corpo. Eu só não abria meu coração com ela um dia que estava interessado nela, porque estava. Porque tinha receio de ser precipitado. A morte do marido dela era tão recente. Fazia poucos meses que ela tinha perdido o cara, de maneira que
apesar de ter vontade, eu me controlava. Achava que era muito cedo. Não seria legal, da minha parte, sabe, de repente, parecer que eu estava dando em cima dela e me aproveitando daquela situação. Eu fazia de tudo para chamar sua atenção. Até presentinhos comecei a dar para o seu filho. Na verdade, a única coisa que eu queria era que ela percebesse por si mesma, sem que eu precisasse dizer em palavras, que ela estava me conquistando dia após dia, mesmo que não tivesse aquele interesse. Sabe, era esse o meu objetivo. Que ela se desse conta de que eu estava sentindo alguma coisa por ela. Não sei se estava dando na vista, mas um dia, conversando com o namorado da Patrícia, esse rapaz entrou naquele assunto e me falou uma coisa que eu, sabe, me deixou até constrangido. Então, Maurício, posso te fazer uma pergunta, cara? É impressão minha? Ou você tá caidinho pela Gisele? Quem, eu? Que é isso, cara? Por que você tá dizendo isso? Ah, por nada, né? É que eu vejo o teu jeito com ela. Não vou comentar com ninguém. Fica tranquilo. Mas, sei lá, a Patrícia também já notou o modo como você trata da Gisele, como você conversa com ela, sabe? Nada demais. É natural até. Ela é uma mulher bonita, mas... Olha, eu fiquei muito sem jeito. Fiquei muito constrangido e pensei, meu Deus, tá dando na vista. Ele percebeu e a menina, irmã dela, percebeu também. Será que só ela não estava percebendo? Ou será que também ela estava notando no meu jeito, no modo como a gente conversava, que eu falava com ela, que eu olhava nos seus olhos? Será que ela também estava se dando conta de que eu estava meio apaixonado? Sei lá. De qualquer maneira, eu precisava contar para ela. Sabe, chegou num ponto que se ela não se desse conta sozinha, eu tinha que ajudar a natureza. Ela precisava ficar sabendo. De modo que um dia, depois de algum tempo, naquela conversa, eu a convidei para jantar ali na minha casa. Estava decidido a ir além daquela paquera inconsequente. Eu estava disposto a abrir meu coração, mesmo que de repente não tivesse sucesso. Sabe, eu precisava falar. Eu precisava colocar para fora aquilo que eu estava sentindo, porque aquilo já estava me sufocando. É como dizem, né? Quem não arrisca. Quando fiz o convite, lembro que ela me olhou assim meio desconfiada e quis saber se eu tinha chamado mais alguém. A Patrícia, por exemplo, ou o Sérgio. E eu falei. Então, na verdade eu queria que você fosse minha única convidada. Sabe o que é? É que não é só pra gente comer, tomar um vinho. Eu tenho uma coisa que eu preciso conversar com você. Olha, não sei se a Patrícia ou o Sérgio já tinham comentado alguma coisa com ela sobre o fato de terem reparado no meu jeito em relação a ela. Só sei que ela não me deu uma resposta assim no ato. Primeiro ficou me olhando assim, com um semblante assim meio desconfiado, meio pensativa. Até fiquei com medo de ela recusar o convite, mas não. Alguns segundos depois, ela acabou aceitando. Preparei o jantar, comprei um bom vinho, ela não levou o filho, deixou o menino ali com a irmã. E, para minha alegria, adorou o jantar. Até porque eu caprichei. E foi só depois do jantar, isso eu já tinha, sabe, planejado, tudo aqui, na minha cabeça. Tinha que ser aquele dia ou nunca mais. Então, depois que a gente comeu, eu criei coragem e entrei no assunto. Procurei usar as palavras certas, até para não assustá-la, para que ela não pensasse que, de repente, eu estava querendo me aproveitar da situação, da carência dela,
por ter perdido o marido há pouco tempo. Eu tinha certeza, repito, de que alguém, o Sérgio ou a Patrícia, tinham comentado com ela alguma coisa sobre o meu jeito. Porque ela me olhava como se já soubesse do que eu sentia, ou pelo menos desconfiasse. De repente, criei coragem e falei: olha, Gisele, eu sei que tudo é muito recente. Ninguém mais do que eu sabe tudo que você passou, que tem passado. Por isso eu não sei como que você vai reagir. Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu ando pensando em você o tempo todo, nesses últimos meses. Sabe, eu acordo pensando em você, durmo pensando em você. Eu não sei o que você fez comigo. Só sei que eu me transformo toda vez que eu te vejo. Quer saber mesmo, assim, do fundo do coração? Não se assuste, mas acho que me apaixonei. Repito, ela ficou me olhando como se já soubesse ou pelo menos desconfiasse do que eu ia dizer. Tanto que quando confessei que estava apaixonado, ela chegou a esboçar um sorrisinho assim. Depois balançou a cabeça e voltou a ficar séria. E foi só então que ela falou: Maurício, olha, eu nem sei o que falar, viu? Só que... Ela falou aquela expressão, só que... Mas não completou a frase, me deixando ainda mais agoniado. Aí, segundos depois, completou. Quer saber? Eu acho bonito tudo isso que você falou. Qualquer mulher no meu lugar se sentiria assim muito lisonjeada, mas eu vou dizer assim no ato, para você não alimentar a esperança, porque eu não posso corresponder àquilo que você sente. Desculpa. Nós dois somos só amigos. É só amizade que eu sinto por você. E de repente, sei lá, essa coisa pode até estragar esse sentimento, né, que a gente tem. Você é um cara muito bacana, mas depois tem outra. Eu não estou pronto assim para pensar nesse tipo de assunto com outra pessoa. Me desculpa, tá bom? Olha, eu esperava por aquilo. Sabe? Ou pelo menos sabia da possibilidade de ela me responder daquele modo. Mas apesar de já esperar, de saber que era uma coisa possível, eu senti o golpe. Fiquei triste. De qualquer maneira, procurei entender. Bom, pelo menos eu tinha tentado. Pelo menos eu tinha arriscado. Pelo menos eu tinha dito o que sentia. Quer dizer, se não deu certo, não foi por minha culpa. A tentativa eu tinha feito. Eu queria muito, precisava muito que ela soubesse do que eu sentia. Até que no fim, antes de ir embora, ela ainda falou aquilo. Olha, eu não quero que você se afaste de mim, viu? Muito menos do meu filho. Por causa disso, sabe que a gente conversou? Porque não é um motivo pra gente se afastar. Sabe, eu gosto muito de você. Você é uma pessoa com quem eu sei que eu posso contar sempre. Você promete que não vai se afastar da gente? Claro que não. Fica tranquila. Não vou esconder que fiquei meio decepcionado, né? Mas não vou me afastar de você. Por nada do mundo. Nem de você, nem do teu filho. E quer saber? Falei lá do fundo do coração. Não foi da boca para fora. E depois de confirmar que a gente ia continuar ali sendo amigo, ainda trocamos um abraço bem apertado e bem demorado. Servi mais uma taça de vinho, depois que ela saiu, e fiquei ali bebendo na sala, pensando em tudo o que tinha acontecido. E só então, depois que ela se foi, é que me bateu aquele aperto. Sabe aquela sensação ruim de que uma parte boa da tua vida está indo embora?
Não que eu tenha me arrependido do que fiz. Não sei, mas, sei lá, fiquei me perguntando se tinha feito a coisa certa. Naturalmente que depois disso, as coisas mudaram um pouco entre nós. Eu não conseguia me sentir mais tão à vontade quando a via, e nem ela agia tão naturalmente como antes. Ficava aquele ar assim de constrangimento, mas de todo modo a gente foi levando. Até que tempos depois, o André, um amigo do meu serviço, apareceu ali em casa para me levar um tablet que eu tinha comprado dele. E resolvemos, como eu sempre fazia, qualquer coisa era pretexto para assar uma carne, resolvi fazer uma espécie de churrasco. Mas assim, sabe, tudo de última hora. Fomos até o mercado, compramos tudo e voltamos. Não sei o que me deu na cabeça, mas resolvi chamar a Gisele, a Patrícia e o Sérgio para comerem com a gente. Fiz as devidas apresentações, só que não sei. Desde o primeiro instante, já me senti meio arrependido de reunir o pessoal todo. E eu digo isso porque podia até ser impressão minha, mas eu senti um certo clima, assim, entre a Gisele e o meu amigo, para se ver como são as coisas. Enquanto eu cuidava da carne, lembro que eles ficaram conversando ali na mesa, conversando, bebendo, e quando me dei conta, os dois estavam conversando apenas entre si. Um perguntando coisa pro outro, sorrindo, sabe, querendo saber da vida do outro. Senti até uma fisgada por dentro, quando percebi que os dois estavam ali sentados, sabe, frente a frente, se olhando fixamente, sorrindo um pro outro. Não era uma conversa assim, sabe, casual. Você percebe quando a pessoa olha para outra com interesse. Olha, me bateu um ciúme que eu não sei nem explicar. E mais do que ciúme, arrependimento. Cheguei a me condenar em pensamento. Que você tinha de trazer esse cara aqui? Que você tinha que convidar a Gisele, sabe, para essa reuniãozinha de amigos? Tá vendo o que você fez? Olha, se arrependimento matasse. Agora, o que mais me deixou enciumado foi aquele brilho nos olhos dela, que eu percebi. Eu não vi aquele brilho no seu olhar desde que o ex-marido tinha morrido. Juro, fiquei me mordendo de ciúme, embora tenha procurado disfarçar. Tentei me enturmar na conversa, mas por dentro me senti muito mal. Não gostei nada daquela atmosfera entre os dois e dei graças a Deus quando o churrasco foi chegando ao final. Ele se despediu e tomou seu rumo. Logo os vizinhos também foram, inclusive ela. Na segunda-feira, no intervalo do almoço, a gente sentou ali na mesma mesa, eu e o André, e como ele não sabia do que eu sentia pela Gisele, sabe, até porque se soubesse, com toda certeza, sabe, trataria de um outro assunto. Mas como não sabia, cara, puxa, que mulher linda aquela tua vizinha, hein? Quem é a Gisele? É bonita mesmo, só que ela perdeu o marido faz pouco tempo, viu? Tá naquele período difícil, né? Ainda tá tentando se recuperar. Pois é, ela me contou. Mas ela falou que já tá mais conformada. Quer saber de uma coisa? A gente andou trocando o telefone. Ontem mesmo, trocamos um monte de mensagem. Olha, eu escutei aquilo, engasguei. Na verdade, quase tive um infarto. Depois que consegui me recompor pelo menos um pouco, falei para ele: você está dizendo que vocês estão agora se trocando mensagem? Mas ela passou o número para você? Ele confirmou.
E vendo que eu tinha reagido daquele modo assim, pouco usual, digamos, perguntou se tinha algum problema. Ficou desconfiado. E sei lá, sabe, tem coisas que a gente faz e que não sabe nem por quê. Em vez de ser sincero com ele, dizer que gostava dela, que ela inclusive já sabia do que eu sentia, resolvi falar nada. Resolvi ficar na minha. Falei que não tinha problema nenhum. Só que tinha, meu Deus. Tinha um tremendo de um problema. Olha, eu estava tão, sabe, chateado, tão aborrecido, tão amargurado, tão entristecido de saber que ele estava dando em cima dela. E o pior, ela estava retribuindo, correspondendo. Se bem que, se dissesse também, não sei se ia adiantar alguma coisa, né? Enfim, o fato é que eu fiquei morrendo de dor de cotovelo. Até tentei descobrir mais alguma coisa, se eles tinham, por exemplo, combinado algum outro encontro, mas acho que ele percebeu o meu jeito, ficou assim meio desconfiado e acabou se fechando. Só que, pro meu desengano, não custou mais do que 2 semanas para descobrir que eles andavam se vendo. Começaram a trocar mensagens, aí marcaram um novo encontro, e enfim. Acho que não preciso nem dizer o desfecho dessa história. Olha, só Deus é que sabe o tamanho do meu arrependimento de ter apresentado um pro outro. Sabe, foi tudo culpa minha. Como me arrependo de ter feito aquele maldito churrasco. Na verdade, me arrependo de tudo. Até de ter comprado aquele tablet. Porque se não tivesse comprado, ele não teria ido lá em casa me levar. Eu não teria inventado de assar aquela carne, muito menos convidado a Gisele para participar. E os dois não teriam se conhecido e certamente não teriam se envolvido. Foi pelo Sérgio que eu soube que eles andavam saindo. Sim, porque o André não me falou nada. Ele percebeu aquele dia, até porque eu acho que não consegui esconder a minha, sabe, inconformidade. Foi pelo Sérgio que eu acabei sabendo de tudo. E ele me contou fazendo aquela cara assim de pena, todo cheio de dedos, porque sabia que eu estava apaixonado. Lembra daquele cara que estava aí na tua casa, aquele dia do churrasco? Olha, desculpa eu falar isso, mas pelo que a Patrícia me disse, os dois andam se vendo, se falando. Ele e a Gisele. Você quer um conselho, meu amigo? Sabe, por teu próprio bem, tira essa mulher da cabeça. Foi isso que ele me falou. Sabe, eu fiquei com uma vontade de olhar para a cara desse cara, mesmo sabendo que ele estava dizendo aquilo para me ajudar, e mandar ele para, sabe, porque falar é fácil. Falar é fácil. Quando a gente está de fora, falar é a coisa mais fácil do mundo. Quero ver o cara apaixonado fazer o que ele me indicou para fazer, seguir o conselho que ele me deu. Acha que esquecer um sentimento, esquecer uma paixão é assim, de uma hora para outra? Aí eu cheguei à conclusão de que essa mulher não serve para mim, ela não gosta de mim, então vou esquecer. Falar é fácil. Depois eu soube por ela mesma que eles realmente andavam se encontrando. Só que ela me contou que não tinha acontecido nada entre os dois. Tinha sido só um almoço, tudo assim na base da amizade, mas eu não acreditei muito, viu? Até porque alguma experiência da vida eu tenho. Se bem que eu também não podia fazer nada, né? Caso eles realmente estivessem envolvidos. Ela era dona do próprio nariz, era viúva, não tínhamos nada um com o outro, de modo que era livre para se envolver com o que ela bem entendesse.
Pena que tenha sido justamente através de mim que os dois se conheceram. Ou seja, acabei arrumando a cama para os dois se deitarem. Bem feito para mim, né? Fui burro, fui estúpido. Infelizmente, ela só me vê como um bom amigo. Enquanto que com o André, bastou aquele pouco tempo de conversa aquele dia do churrasco. Aquela conversa breve, para os dois começarem a se olhar assim, como se um estivesse encantado pelo outro. O que eu posso fazer, meu Deus, se não lamentar? Não posso fazer nada, a não ser torcer para que ela seja feliz. Se a minha Cine continuar sozinho e triste do jeito que eu tô, o que eu posso fazer? Mas como eu queria voltar no tempo, sabe? Para não apresentar os dois. Mesmo que ela não quisesse nada comigo, pelo menos eu não estaria morrendo de ciúme do jeito que tô. Sabe, sem conseguir dormir assim que coloco a cabeça no travesseiro, só de imaginar que ela pode estar com ele. Os dois podem estar se beijando, quem sabe podem estar até na cama, do jeito que eu queria estar com ela, mas não posso, porque ela não me quer. Ela simplesmente não me quer. Eu queria, mas ela não quer. Ela quer o outro. E fui eu que apresentei os dois. Pode haver cara mais trouxa nesse mundo, meu Deus. Pode haver cara mais tonto, mais estúpido do que eu.